Oi, turma. Do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, Joana de Ângeles. No texto, no 10º texto, A Busca da Realidade, no subtítulo Autorrealização. Considerando-se o imperativo das necessidades imediatas, as fisiológicas, como essenciais à preservação do corpo e à movimentação do grupo social, deem-se espaços para as da natureza estética, aquelas que embelezam a vida e são o pórtico para o encontro com as metanecessidades. O homem e a mulher, despertos para os deveres, atravessam os diferentes estágios das necessidades primárias sem apegos ou aprisionamentos, conseguindo perceber que as conquistas culturais e artísticas que lhe proporcionam a visão estética e deslumbram, sensibilizam o cérebro emocional sob o entendimento e absorção dos seus conteúdos pela razão. Transportam essa fase e detectam as metanecessidades que se apresentam como fortes apelos para o autodescobrimento, para a interiorização, por cujos meios poderão conseguir a autorrealização. Esse processo dá-se lentamente como decorrência da insatisfação advida dos valores reunidos, diante dos quais, porque já conseguidos, os estímulos para o prosseguimento de luta diminuem, perdendo a empatia e a significação que antes conduziam, com entusiasmo, para alcançá-los. Noutras vezes surgem como insights que abrem as percepções para a realidade transpessoal, que ora deixa de ser um epifenômeno do sistema nervoso central ou uma alucinação para apresentar-se em uma estrutura constituída e tornar-se realidade. A pessoa que se encontra nesse patamar do processo de crescimento psicológico medita em torno dos objetivos essenciais, existenciais, e anela pelo prosseguimento da vida que não termina com a morte orgânica, descobrindo-se como um feixe de energia sob a ação e comando da consciência que pensa, identifica a leveza das teses materialistas e imerge no oceano íntimo, liberando o inconsciente sagrado que faz despojar-se do primarismo, porque acende vibratoriamente as regiões causais da vida, passando a sintonizar com as forças vivas e atuantes do pensamento divino. Controla a máquina orgânica e suas funções, conseguindo desenovelar-se dos liames perispirituais e viajar pelo veículo da psiconáutica, inebriando-se e vitalizando-se de tal forma que todas as aspirações passam a centrar-se no ser real e integral que é o espírito. Um regozijo intenso invade esse novo nauta, que se autorrealiza. As metanecessidades se fazem imperiosas, desdobrando painéis mais amplos, quão atraentes, que, penetrados mais, favorecem com júbilo. Esse ser torna-se então seu próprio terapeuta e não mais tomba nas torpezas habituais, ancestrais, livres, por fim, dos condicionamentos viciosos e perturbadores, porque aspirou a outras paisagens enriquecedoras, de psicosfera mais pura e penetrante, e as viveu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 16, propôs com ênfase, após retornar de uma dessas meta-excursões, regozijai-vos sempre. A proposta psicoterápica que ele oferece é concisa, sem comentários, como imposição para a autorrealização imediata, sem fugas espetaculosas, nem justificativas desnecessárias. Não se refere ele ao regozijo das horas alegres, nem dos momentos felizes apenas, ou de quando tudo transcorre bem e de modo confortador, de realizações em clima de paz, porém sempre, em qualquer circunstância, o que implica viver o regozijo nos momentos difíceis e provacionais, por saber que ele tem importância liberativa, portanto, motivos justos para serem fruídos. O imperativo se estende numa análise profunda em torno das ocorrências desagradáveis e aparentemente danosas, como aquelas que surgem com as tormentas físicas e morais que passam deixando destroços e mutilações que são convertidas em renovação e recomeço. Assim, a metanecessidade conclama a mudança de comportamento, transformando a amargura em sorriso, revolta em abnegação, mágoa em perdão, desencanto em esperança, com que são superados os fatores de perturbação e conquistados os tesouros iluminativos.
Galgando degraus ascendentes, a pessoa desperta, rompe a treva íntima com a adaga de luz e autorrealização. Não abandonando as técnicas e recursos da oração, dilui ansiedades e conflitos, da concentração nas metanecessidades após suprir as fisiológicas e éticos-estéticas. Aprofunda-se na meditação, de cujo exercício retorna para a ação do bem, do amor, da libertação de vidas. Essa magnífica odisseia pode e deve ser tentada em qualquer período da existência, mesmo sob o assodar das necessidades fisiológicas, elegendo uma metanecessidade e empenhando-se para atendê-la. O tentame deixará sulcos e sinais fecundos na consciência que aspirará por novos logros, criando o hábito de nutrir-se com essas vibrações de retempero para o ânimo, motivadoras de libertação das básicas e imediatas necessidades primárias. O ser avança da ignorância para o conhecimento, da forma abrutalhada para a essência superior, autorrealizando-se, vivenciando a própria imortalidade que nele se encontra estabelecida. Então, nessa fase, vocês veem que ele vai passando partezinhas, né, detalhadas de como que a gente pode chegar nesse encontro com a nossa realidade, com o nosso íntimo, com a nossa essência, com o nosso espírito, né? Primeiro, nós temos as necessidades humanas, aquelas que nós devemos suprir. Necessidade e não supérfluo. Aquilo que nós precisamos saber cuidar, direcionar, para a gente poder evoluir materialmente, suprindo as nossas necessidades carnais, se autoafirmando, sem que isso envolva a nossa luta interna, sem que isso venha ferir a nossa busca pelo aprimoramento espiritual. Então, como é que a gente não se deixa cair nas tentações humanas, cair no supérfluo? Através dos conflitos, do despertar. Os conflitos são aquele momento que a gente se depara do tipo assim: eu conquistei um carro para ir trabalhar, eu precisava muito de um carro para eu poder trabalhar. Eu tenho um carro para trabalhar, está funcionando bem. Só que eu vi o meu vizinho com um carro muito melhor do que o meu, mais caro, mais cheio de apetrechos, né? O vidro dele abre e fecha sozinho, ele dirige sem ter que usar lá, é que eu não entendo muito de carro, fui dar um exemplo, ele não precisa trocar marcha, né? Então, o carro do meu vizinho é muito melhor do que o meu, então agora eu preciso trabalhar para ter um carro igual ao do meu vizinho, ou seja, eu já comecei a entrar naquele conflito interno entre a minha necessidade e entre o supérfluo. O meu vizinho tem aquilo porque ele tem um problema físico e ele precisa de um carro elétrico. Carro elétrico não, um carro, como é que fala? Um carro que anda praticamente sozinho aí, sem trocar marcha. Eu não sei o nome direito disso. Bom, enfim, o vizinho tem uma necessidade, eu tenho outra. Só que eu vendo a necessidade do meu vizinho, eu acabei crescendo o olho, né, a minha inveja interior, e aí agora eu quero um carro igual ao do meu vizinho. Aí já é supérfluo, não é uma necessidade que eu estou suprindo. Quando eu me dou conta de que eu me endividei, que eu comprei um carro igual ao do meu vizinho, à toa, porque agora eu não posso passear com a minha família, eu tenho carro, mas não tenho dinheiro para passear, começa a vir aquela luta interna, né? Aquele conflito. Será que eu deveria ter feito isso mesmo? Será que era necessário? Poxa, até quando eu tenho que ficar endividado? Nossa, mas que bobagem que eu fiz. O certo era ter um carro, agora eu tinha qualquer carro que eu tivesse aqui, agora no final de semana eu podia pegar minha família e passear. Mas eu fui me endividar com um carro que estava fora da minha possibilidade, agora eu não posso passear com a minha família. Esses conflitos fazem você buscar sua autorrealização. O que é de fato necessário, o que é supérfluo, o que de fato eu preciso, o que eu não preciso. O que de fato eu estou fazendo aqui? Eu preciso de um carro para trabalhar, para ganhar o meu salário, para sustentar a minha família, para me sustentar, para que a gente tenha o básico, para que a gente possa evoluir tanto materialmente e ter o conforto, ter o equilíbrio, que sobre esse tempo disponível para um momento de família, um momento de paz, um momento de alegria, um momento de felicidade com aqueles que eu amo. E quando todos em minha volta estão bem, eu fico realizado. Eu tenho essa autorrealização. E quando eu percebo que eu errei e consigo consertar, aquele momento ruim, eu transformo ele num momento bom,
aí é uma alegria muito maior, a satisfação é muito maior. E, consequentemente, quando a gente está mais satisfeito, mais feliz, quando a gente está mais consciente, nós estamos mais próximos do avanço espiritual. Porque a felicidade consiste justamente na sua consciência tranquila. Então, essas fases, buscando a nossa real essência, buscando a nossa o real motivo de estar aqui, de ser espírito, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, é que faz com que eu sinta paz. A autorrealização é aquele momento em que você tem a plena consciência da sua importância, da importância da sua existência, daqueles que estão em sua volta, sabendo colocar cada um no seu devido lugar, no seu momento certo, né? Mantendo o equilíbrio, mantendo a harmonia dentro de você e levando isso àqueles que estão em sua volta. Quando você supera as suas adversidades com sabedoria, com conhecimento, com amplitude de visão, você está realmente chegando nesse objetivo principal, que é entender a vida, de entender a sua importância, de entender o processo de crescimento e aprimoramento espiritual, a nossa real como que eu posso dizer? A nossa real essência, o nosso espírito, né? Então, o Divaldo com a Joana de Ângeles, nesse livro, eu vejo que eles ficam buscando o tempo todo, através da psicologia, através dessa ciência e da espiritualidade, manter a gente dentro de um equilíbrio carne-espírito, né? A gente saber equilibrar essas bolinhas na vida da gente. É como se a gente tivesse, sabe, aqueles caras de circo, né, que tem aquelas bolinhas que eles precisam manter no alto, né? Então, nós precisamos manter sempre no alto, tanto essa questão espiritual e carnal, espiritual e carnal. Nós estamos nos dois mundos. Nós somos espíritos e estamos na carne. À medida que a gente sabe equilibrar essas bolinhas na nossa vida, é certo que a nossa felicidade ela é mais estável, né? Mas mesmo quando uma dessas bolinhas começam a cair, a nossa autorrealização, a nossa busca pela verdade faz com que ela suba de novo. Caso contrário, a gente deixa ela cair, que são esses espíritos mais depressivos, mais grosseiros, que agem mais por instintos, né? Então, o desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da moral, faz com que a gente viva melhor.